Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. E o tema de hoje vai dizer: o Sermão da Montanha e o Reino de Deus. Amém? Fica até o final desse conteúdo e ao final compartilha com alguém que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Amém, amados? Glórias a Deus. Eu estava meditando, amado, nessa passagem bíblica e o Senhor falou grandemente ao meu coração. E me surgiu a seguinte pergunta: por que Jesus ele não entrou numa sinagoga ou num barco para ensinar as bem-aventuranças? Mas ele escolheu subir no monte. E a resposta, amados, é porque é no monte que temos encontro com Deus. Quando nós olhamos na palavra de Deus, foi no monte que Moisés ele recebeu as leis, os mandamentos de Deus. Ele teve um encontro com Deus no monte. Foi no monte que o profeta Elias viu descer fogo do céu ali sobre o altar que ele havia preparado. E eu louvo a Deus, amados, porque quando eu meditava nesta passagem, o Senhor falou ao meu coração: o Senhor Jesus ele sobe ao monte, porque ali ele ia dar os mandamentos, ele ia falar sobre as bem-aventuranças do reino de Deus. E é interessante que cada bem-aventurança vai contra a visão deste mundo, porque aqui, amados, podemos ver que as bem-aventuranças vai muitas das vezes na contramão deste mundo. E eu louvo a Deus porque aos pés de Jesus nós aprendemos muitas coisas. E aqui, amados, quando ele começa a falar das bem-aventuranças, o primeiro ensino que ele dá é sobre os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito que deles é o reino dos céus? São aqueles que reconhecem que sem Deus não são nada. Ou seja, todos nós temos que abrir mão do orgulho, nós temos que abrir mão daquilo que nós achamos que sabemos para poder contemplar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós temos que abrir mão do nosso eu, do nosso ego, para poder ouvir a voz de Deus. E neste mundo há muito barulho, há muitas distrações, mas quando nós abrimos o coração e meditamos na palavra de Deus, o Senhor fala aos nossos corações. Então nós reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, que dependemos do amor de Deus, somos carentes da presença dEle e que necessitamos do Salvador, que necessitamos do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu louvo a Deus que é o primeiro passo para podermos seguir no caminho que Jesus nos ensinou. E cada um aqui das bem-aventuranças, cada uma das bem-aventuranças que Jesus fala é poderoso, amados, porque vai na contramão deste mundo. Porque ele fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Este mundo, ele prioriza muitas coisas. Este mundo dá valor a situações que vai contra a visão da palavra de Deus. E eu creio, amados, que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós temos a visão certa do caminho que nos leva para o reino de Deus, do caminho que nos leva para o reino dos céus. Eu não sei qual a situação que você se encontra hoje, mas se você abrir o seu coração, você vai ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, vai ouvir a voz de Jesus te dando a direção, para que você venha tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. E o caminho do reino de Deus, muitas das vezes, a porta é estreita, mas sabemos que é o caminho que nos conduz à salvação, para mim e para a sua vida. Então nós temos que renunciar muitas coisas e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha e na sua vida. Muitos não têm entendido qual a visão de Deus e muitas das vezes não têm feito as escolhas certas. Preferiram escolher outros caminhos. Mas se nós analisarmos as bem-aventuranças, é o caminho que Jesus nos ensina para que possamos ficar firmes na presença dele. Ou seja, aqui são as leis do reino dos céus. É por isso que ele escolheu subir ao monte. Amém? Então que você venha tomar posse dessas palavras, que você venha entender que os ensinos de Jesus vai na contramão daquilo que este mundo muitas das vezes prioriza e valoriza. Mas Deus ele é fiel, porque ele nos chama ao arrependimento, ele nos chama para que nós possamos se prostrar diante dele e reconhecer que sem ele nós não somos nada, que somos dependentes do agir dele e da presença dele na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Amém? Que você possa tomar posse dessas palavras. Eu não vou me aprofundar em todas as bem-aventuranças,
Mas, se você ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12, você vai entender que Jesus ele tem um ensino poderoso para que possamos seguir no caminho, para que possamos tomar posse daquilo que ele tem para nossas vidas, que é fazer parte do reino dos céus. Amém, amados? Glórias a Deus. Obrigado por ficar até aqui nesta mensagem. Compartilha com alguém que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. E eu te vejo no próximo vídeo e na próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.